Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm abençoado a sua casa, a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe, semeando a boa palavra de Deus aos quatro cantos da mídia digital. E se você é novo por aqui, eu peço muito gentilmente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, isso lhe permitirá estar mais conectado, mais integrado com a família Batista Manaim, em Alphaville, São Paulo, e receber conteúdos bíblicos feitos com muito temor e com muito amor. Continuamos na sequência dessa semana com a série Salvação na Família, Salvação Familiar. Tivemos 2 vídeos anteriores. O primeiro vídeo foi um vídeo introdutório, um vídeo onde nós ratificamos a importância da família, da estrutura familiar como um preceito, uma primícia de Deus na Terra. No vídeo anterior nós ratificamos que a salvação é individual, inclusive para a nossa família, inclusive para quem nós amamos. E se você não assistiu o vídeo anterior, eu sugiro que você assista, até porque eu vou adentrar alguns temas aqui sensíveis nesse vídeo, talvez construir alguns mitos com todo temor, com toda reverência à palavra de Deus, e talvez seja importante você entender o que foi apresentado no vídeo anterior para você entender como nós chegamos aqui. O terceiro vídeo tem o tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a primeira provocação que fica, qual o ponto eu coloco ao final dessa frase? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, um ponto de exclamação. Se é um plano de exclamação, eu coloco isso como algo afirmativo, peremptório, até mesmo como uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, pode ser um ponto final, tranquilo, não sei onde vai levar lá. Ou eu e minha casa serviremos ao Senhor, pode ser uma interrogação no tocante a ser um questionamento que cada um de nós devemos fazer. Eu e minha casa realmente estamos servindo ao Senhor com fidelidade? E esse trecho, meu amado irmão, nós temos que entender que a Bíblia ela tem uma hierarquia que ela vai se complementando, tornando uma cosmovisão bíblica. O versículo ele está sujeito a um trecho do capítulo, que é o que se chama de perícope. Esse trecho está sujeito a um capítulo, que está sujeito a um livro ou uma carta, que está sujeito ao livro como um todo. A Bíblia ela não se contradiz, ela não tem falhas, porque foram homens ao longo de séculos escrevendo, mas inspirado pelo Espírito, e o mesmo Espírito que inspirou um, inspirou outro. E esse trecho, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não é nenhum versículo. Ele é um trecho de um versículo que ele é extraído e repetido muito exaustivamente, talvez em campanhas da família, em orações, mas muitas vezes colocando esse trecho como sendo uma promessa do Senhor. Mas se for uma promessa do Senhor, a Bíblia seria contraditória, porque se eu e minha casa serviremos ao Senhor e a salvação é individual, eu não precisaria pregar para minha família, convencê-lo, testemunhar. Se eu e minha casa serviremos ao Senhor fosse uma promessa e Deus não mente, Deus não falha, por que pessoas, filhas, pais, esposos, maridos de fiéis cristãos, convictos, piedosos, muitas vezes morrem na sua impiedade, na sua rebelião de Deus? Se isso fosse uma promessa peremptória de Deus, nós não teríamos esse caso. Se isso fosse uma promessa peremptória de Deus, nós não precisaríamos ter uma estratégia expansionista do reino e ter o cuidado de pregar para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para que essa fé ela desça de geração em geração através do convencimento da palavra. Não, nossa estratégia de expandir o evangelho seria eu prego apenas para um homem, para uma mulher, e ali, automaticamente, num efeito dominó, num track, ali eu alcanço toda aquela casa e já partiria para a próxima. E não é assim que funciona, meu amado irmão. Infelizmente ou felizmente, mas eu acredito que é felizmente. Eu já vi esse texto sendo tirado de contexto para colocar fiéis cristãos, obviamente, sinceros, clamando pela sua família, colocando Deus contra a parede. Deus, está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor, traz o meu marido do adultério, traz o meu filho das drogas, tira a minha esposa da prostituição, Deus. A tua palavra está dizendo, Deus, você não pode ser contrário à sua palavra. Mas temos que entender que nem tudo o que está escrito na Bíblia é promessa de Deus. Alguns casos são apenas fatos, outros são narrativas, outros são promessas. Em geral, quando são promessas ou profecias, tem uma característica específica, que é um profeta falando, e muitas vezes é para ratificar aquilo, assim diz o Senhor, para ratificar que aquilo ali é uma promessa, uma profecia ou uma aliança, e nós não podemos pegar todo o trecho e colocar no crivo da aliança, porque se nós fizéssemos isso, existem muitos textos condenatórios de punição que nós teremos que colocar no mesmo patamar.
Não, e muitas vezes ali, quando eu tenho um texto de punição, muitas vezes foi para aquele homem que pecou e que falhou. Se eu pegar aquilo ali como uma promessa de Deus e aplicar para a minha vida, não pode ser. Então nós temos que ter essa clareza. E o contexto desse trecho, desse texto bem conhecido, é o velho Josué, que é caminhando para a sua morte, com 110 anos de idade, cansado de ver o povo obstinado, pecando, muitas vezes se arrependendo, peca, se arrepende. Não podemos esquecer que Josué e Caleb foram os únicos remanescentes daquela geração que saiu do Egito. Eles viram toda uma geração ao longo de 40 anos serem expurgadas por não seguirem o Senhor fielmente. Então eles viram centenas de milhares ou até milhões de pessoas definharem por não serem fiéis ao Senhor. E aqui tem o velho Josué, já velho, sabendo que está perto da sua morte, dando mais um chacoalhão no povo de Deus e dizendo: vocês não vão aguentar, vocês não vão dar conta, vocês vão voltar a seguir os deuses do seu antepassado, vocês vão voltar a se corromper com mulheres estranhas, seguir esse Deus não é brincadeira, não adianta fazer um voto e quebrar logo a seguir, não adianta fazer uma aliança e romper com ela em sequência. Esse é o contexto. E aqui Josué, ele não está dando uma promessa, ele está ratificando o padrão da sua família e como a sua família é diferente das demais, e chegando ao ponto de dizer, se a gente fizesse um link com Noé, onde Noé, na verdade, através de Noé, o Senhor reconstruiu toda a sua geração, e Josué está dizendo: se todo esse povo se rebelar, aqui tem uma família que teme ao Senhor. Eu, como patriarca, talvez como avô, bisavô dessa família, aqui tem uma família que teme ao Senhor, e nós temos condições de reconstruir o povo de Deus. Vamos ao texto sagrado que está em Josué 24, 14 e 15. E a minha sugestão é que você leia todo o capítulo 24, para que não fique nas minhas palavras, para que você busque esse texto que tem o título de A Renovação da Aliança. Diz assim a Sagrada Palavra de Deus: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí aqui vem a célebre frase que nós devemos ter toda a admiração a Josué. Mas, vírgula, conjunção adversativa contrária ao que ele falou do povo de Deus, eu e minha família serviremos ao Senhor. Em algumas traduções, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui Josué não está dando uma promessa ou ansiando que a sua casa fosse servir ao Senhor, porque já servia. Ele estava dizendo: vocês todos podem seguir os deuses falsos, continuar na impiedade, na impunidade, na rebelião com o Senhor, mas eu e minha casa seguiremos o que nós cremos. E ali Josué não estava ansiando para que a casa dele se convertesse, não é isso. Ele estava constatando que através dele a sua casa já servia ao Senhor e todos poderiam se rebelar contrário ao Senhor. E muitas vezes compartilhando isso com a querida irmã: mas eu não posso declarar isso, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos clamar, mais do que declarar, né? Até porque eu sou muito cuidadoso com essa questão de declarar e decretar, porque tem poder em quem decreta, né? Então, se eu não tenho poder nenhum para decretar ou declarar algo, eu prefiro pegar algo que o Senhor disse e utilizar disso com a orientação bíblica para clamar por isso. Então, assim, mais do que declarar, eu prefiro dizer: Senhor, me ajuda que a minha família seja como a família de Josué. Me ajuda, Deus amado, a testemunhar como Josué testemunhou. Que muitas vezes eu gosto da frase de Josué, mas ninguém quer pagar o preço que Josué pagou. Alcança a minha casa como a casa de Josué foi alcançada. Porque muitas vezes esse declarar, esse bradar, muitas vezes está imbuído de uma troca de responsabilidades. Eu transfiro a responsabilidade para a declaração, para o grito, e muitas vezes me afasto da minha responsabilidade de orar, de jejuar e de testemunhar dia após dia. E eu creio, gente, que o Senhor pode salvar as nossas casas, mas faz necessário ter clareza que muitas vezes a salvação cristã, tanto para os de fora como para a nossa família, é mais complexa, é um pouco mais simples do que proferir palavras soltas ao vento, muitas vezes sem uma vida que ratifica aquilo que está sendo dito. Se essa reflexão de hoje tocou seu coração de alguma forma, peço que você deixe nos comentários
Se você tem algum pedido de oração também, eu queria encerrar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda, antes de falar o que Josué falou, nos dá um coração igual ao de Josué. Nos ajuda, Deus amado, a ter clareza que sem o convencimento do Seu Espírito Santo, sem o arrependimento genuíno, nós não veremos a nossa casa curvada ao Senhor. Eu creio, Senhor Deus amado, em famílias que se rendem ao Senhor, mas não por palavras soltas ao vento, mas pela transformação genuína do Espírito Santo. E no que depender de nós, Pai, nos ajuda a cumprir a nossa parte, a cumprir o nosso papel, que é orar, testemunhar, amar, cuidar, para que essas pessoas alcancem o amor de Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!